Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli e a gente segue na nossa série de programas sobre os balanços financeiros dos principais clubes do Nordeste. Nessa temporada, a gente está fazendo balanço por balanço, clube por clube, para que todos possam tentar entender ao máximo o que esses números gritam ou o que eles escondem. A gente tenta traduzir o que para muita gente às vezes é uma linguagem difícil, tem algumas artimanhas, alguns detalhes contábeis que são muito complicados de trazer para a realidade do futebol. Dívida que não se chama, que não é bem dívida, passivo que você tem que entender, às vezes é positivo, às vezes é negativo. Um emaranhado de informações, e nesses vídeos a gente tem tentado ao máximo desatar esses nós. Esse conteúdo agora é sobre o Ceará. E analisando os números trazidos e detalhados, e já com a primeira explicação no blog de Cássio, que faz esse trabalho há anos, quando a gente olha para o Ceará, Cássio, a gente enxerga uma mudança de realidade trazida inevitavelmente pela pressão por resultados. Pela pressão de você jogar uma Série A em alto nível, pela pressão de você ser rebaixado e ter que subir desesperadamente. Ter que fazer investimentos altíssimos na segunda divisão para que você não corra risco de passar mais uma temporada longe de onde estão as fontes principais de receita do futebol brasileiro. Então, Cássio, há anos atrás, 2017, 2016, a gente já fazia esses programas no formato de podcast e chamava muita atenção da gente, Cássio, como os dois clubes cearenses, o Ceará e o Fortaleza, vinham crescendo de forma muito, numa curva muito impressionante e com o histórico muito limpo. Pouquíssimas dívidas, passivo baixíssimo, receitas com superávit. A gente olhava para Sport, Santa Cruz, Náutico, Bahia, Vitória, todos meio que colapsando, com passivos enormes, leilões, processos, problemas, advogado batendo na porta cobrando dívida. E a gente via Ceará e Fortaleza, o Ceará com muitos anos na segunda divisão, Fortaleza com anos na terceira divisão, vindo ali numa constante de crescimento, os números no azul, melhorando, crescendo, mais receita, melhores fontes de receita, gastos equalizados, sempre abaixo do que o clube gerava de receita. Parecia a fórmula do sucesso. Isso, quando eles chegam na Série A, isso é comprovado, ganham as Copas do Nordeste. Só que a gente começa a ver, Cássio, que ficar nesse nível, sustentar esse nível, manter esse nível, é muito caro. E, de certa forma, isso explica um pouco dos problemas financeiros. E é óbvio que aí teve péssimas gestões, tudo que agravou, mas dos problemas financeiros que Sport, Bahia e Vitória viveram, né, para forçar muitas vezes uma competitividade em alto nível na Série A. Muitas vezes nem conseguiram essa competitividade, mas gastaram o que podiam e não podiam, e geraram danos financeiros que até hoje estão lá nos passivos desses clubes. Agora, Cássio, a gente começa a ver, tanto no Fortaleza quanto aqui no Ceará, os números vermelhos são mais comuns. E o seu blog já abre dessa forma. Depois de anos e anos e anos, sempre com superávit, o Ceará marca o terceiro ano consecutivo fechando no vermelho. Traduz um pouco isso. Eu adianto, não acho que é motivo para grandes preocupações, mas acabou um pouco também do conto de fadas, né? A vida real cobra literalmente seu preço, né, Cássio? Fred, esse balanço a gente já faz há alguns anos e o destaque do Ceará era basicamente ser um recorde nordestino. Nem o Fortaleza conseguia isso, tá? Mas assim, era todo ano tinha mais receitas do que despesas, mais receitas do que despesas.
E isso indicava um futuro assim que seria melhor do que o futuro que o Ceará tem hoje. Assim, para dar um número bem preciso, a gente até vai falar mais para frente como falar de receitas, de fonte de receita, mas, e de passivo, tem tudo uma ordem, mas só um pequeno número que é o seguinte. Em 2019, o passivo do Ceará, o passivo é a soma de todas as dívidas e obrigações que o clube tem, ou seja, coisa vencida, obrigações com contratos com jogadores, enfim, todas as obrigações, pagamentos que o clube tem que fazer, e estão no passivo. Não é mais do que as dívidas mais obrigações contratuais, financiamentos, enfim, tudo. O passivo do Ceará era de 16 milhões e 800 mil reais. Isso, assim, para o clube do tamanho do Ceará, é um número irrelevante no nível que você fala. Não deve. Veja, um clube do tamanho do Ceará dizer que tem um passivo de 16 milhões é um clube que, para quem está no nosso feed... Transita em voo de cruzeiro. Transita em voo de cruzeiro. O Sport, né? Hoje, todos os clubes têm as suas explicações, tem passivo que não é exatamente dívida, tem passivo que no próximo balanço vai ser cortado e tal, mas estou dizendo só apenas números bem frios, bem frios. O Sport está com 345, o Vitória está 600, o Bahia está 1 bilhão e 400 milhões. Os torcedores dos três, esses vídeos já foram feitos e a gente explica todos esses passivos que o endividamento real, o endividamento líquido, como se fala, é menor do que esses números. Mas eu só estou dizendo esses números para que a galera tenha uma noção do que é ter 16 milhões de reais, sendo um clube de torcida no mesmo patamar, orbitando ali. É irrisório. Mas aí, o Ceará, no fim das contas, na hora que ele passou os anos da primeira divisão, na hora que tem um rebaixamento, o passivo que já estava em 50 já dobra para 100, e aí chega aquele momento onde o lençol está curto. Você não sabe se cobre o rosto, se cobre os pés, ou tem várias expressões, expressões desse tipo. E no fim das contas, você começa a escolher o que pagar. Escolher o que pagar não tem outro entendimento que não seja menos receitas do que despesas. E nisso aí, o Ceará, ele levou 5 punições da FIFA em 2024. O transfer ban. 5. É aquela que você fica impedido de inscrever jogador porque está correndo uma ação que outro jogador ganhou o direito de receber e o clube não pagou, aí ele tenta uma liminar para não pagar, tenta um acordo para não pagar, tenta isso, tenta pagar de alguma forma. Enfim, Fred, eu não estou falando que foi um transfer ban, 5. Isso, inclusive, atrapalhou o Ceará, porque, veja, levar um transfer ban com a janela fechada nem vai nem vem, mas de repente ali na janelinha aberta tu leva o transfer ban na hora que tu arrumou um reforço, e aí? Você não pode inscrever o cara, pô. Assim, é grave. Então, isso, quando o Ceará estava naquela sequência de primeira divisão, aquela sequência que vai de 2018 até 2022, ela não tinha a menor dúvida de que você não tinha a menor cenário de que isso pudesse ser possível. Parecia um clube muito equilibrado. Mas seja dando um passo maior que a perna, seja as coisas não acontecendo da forma como o clube espera, de vez em quando assim, uma venda foi menor do que se esperava, uma receita com patrocínio foi menor do que se esperava, um custo ficou maior do que se esperava. A gente sempre tem a questão do orçamento, mas de vez em quando tem. Uma coisa é previsão, outra coisa é a realização efetual, é a receita realizada, é a despesa efetiva que o clube teve. E no fim das contas, o Ceará, Fred, ele começou a ter dificuldades e de ser um clube que estava déficit todo ano, passou a ser déficit negativo todos os anos. Começou ali em 22, que foi justamente o último ano da primeira divisão, onde foi quase, não chegou a ser um all-in, mas foi uma aposta grande do Ceará, que era, se ficar, que a gente sempre fala aqui, se ficar, resolve. E a gente também sempre dizia, e é quando cai que você vê o tamanho do problema. E isso não tem mistério, não tem descoberta da roda nem nada disso. Aí, aquele em 22, que o Ceará ainda estava na primeira divisão, foi menos 6 milhões de reais. Na segunda divisão, devido ao mérito do Ceará de ter gerado muito dinheiro na sua segunda divisão, e junto com o contrato da LFU também, ele teve menos 700 mil. Dessa vez, pelo menos terminou no ano de acesso, né, 2024, empatou com o Bragantino, com o Guarani, que já estava rebaixado, mas a derrota do Novo Horizontino para o Goiás acabou deixando o Ceará com a quarta vaga, fechou o G4.
Detalhe, o Ceará não era o time que tinha maior dificuldade naquela última rodada, era o Sport. Mas aí, como o Ceará só precisava vencer o Guarani para subir para a primeira divisão. Mas no momento que ele não venceu, ele precisou de um resultado, o resultado veio e o Ceará subiu. Mas subiu com o Ceará devendo menos 5 milhões. Isso, o passivo vem pressionando dentro de um cenário onde, mesmo a receita do Ceará tendo sido boa, tá? O Ceará está há vários anos acima de 100 milhões. Primeiro, estava jogando a primeira divisão, tendo 100 milhões. Pode parecer normal, mas o Vitória, na última vez do Vitória, foi 87 milhões. E o Ceará já estava com 100, ou seja, já estava gerando mais. Aí o Vitória vai para as séries B e C e o Ceará fica nesse tempo todo. Aí só falando da receita total do Ceará nesse período, só para a turma ter noção do que eu estou dizendo. 104 milhões em 2019, 103 milhões em 2020, 159 milhões em 2021, 173 milhões em 2022, ano que caiu. Ele foi rebaixado no ano de maio, por isso que eu acabei de falar, de vez em quando as coisas não acontecem. No ano que ele teve a maior receita da história, caiu. E obviamente foi a maior receita e foi a maior despesa também, né? 173 milhões. Em 2023, na Série B, 132 milhões. E 2024, novamente na Série B, 164,9 milhões, o que é uma receita excepcional para a segunda divisão. Inclusive, ainda bem que o Ceará subiu, porque essa é uma receita, Fred, que não dá desculpa para você não subir. Sim, ela é muito, muito acima da média. Só que aí a gente vai, e aí, beleza, teve isso tudo. E o custo? Primeiro, esses 164 milhões que eu falei, isso é a receita bruta, inclui os impostos. Se você deduzir os impostos e deixar só a receita líquida do Ceará foi de 161,9 milhões. O custo do Ceará foi alto, mas foi abaixo. 148,3 milhões. Aí o cara fala, como é que deu déficit? Deu déficit porque o Ceará teve uma particularidade em relação a todos os balanços que a gente fez aqui. As receitas financeiras, que é o saldo ali de aplicações bancárias, ou o dinheiro que está rendendo, ou dívidas que você tem no banco que você não está pagando. Ou seja, receitas financeiras pode ser tanto positivo quanto negativo. O do Bahia, por exemplo, foi positivo. No fim das contas, o balanço do Bahia foi receita líquida menos despesa operacional mais o saldo da receita financeira. O do Ceará foi receita líquida menos despesa e menos a receita financeira porque foi negativo. E aí a gente está falando de um negativo de 19 milhões de reais. Isso é de juros. Veja, a gente está falando que o Ceará, assim... Isso é juro de empréstimo, né? Isso é juro de empréstimo. Assim, não dá para normalizar. Assim, não dá para desse valor total de receitas financeiras, para dar bem preciso, né? Eu falei 19, mas de juros, só juros de fato que o clube contraiu empréstimos foi 16,5 milhões de juros. De juros. Não você não está pagando R$1, você só está pagando para a dívida não aumentar. Tá entendendo? Essa dívida, para além dos juros, ela está lá no passivo. Tá, certamente. E outra. Nos 105 milhões ela está no passivo, né? Vamos ver se você aprendeu. E está em qual passivo? Aí, no passivo, esses termos eu não me pergunto. Não, eu pensei que no círculo de curto prazo. Banco eu ia dizer prazo, circulante, mas tive medo. Pipoquei. Eu ia acertar. Porque é curto prazo. Veja, dívida bancária. Eu ia acertar, pô. Tô puto aqui que eu ia acertar. Dívida bancária, não existe dívida bancária só, de longo prazo. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu ia falar circulante, mas a gente trouxe tantos termos novos esse ano que circulante é o aprendizado de 2024. O aprendizado de 2025 trouxe muitos termos novos. Esse circulante eu já aprendi ano passado, mas eu acertaria. Quer ver um exemplo? É o seguinte: o que é não circulante? Geralmente é financiamento com o governo. Quando você pega traz esse exemplo. Dificilmente o empréstimo. Pode acontecer, pode, mas geralmente é um empréstimo de um dirigente da casa. Sabe, um milionário que torce pelo clube e empresta lá, e bota ali. Léo Fontinelli, um mega empresário. Léo Fontinelli, pronto. Léo emprestaria dinheiro a longo prazo, empréstimo para pagamento a longo prazo. No caso, longo prazo de pagamento, né? Mas se o cara vai no Nubank, vai no Bradesco, vai no Banco do Brasil, vai no Itaú, diz qualquer outro banco que aparecer aí, meu irmão. Você não tá vindo nome do banco, não. Qualquer um desse aí. Tem que pagar logo, meu irmão. E os juros é rasgando. E pronto. Aí nessa situação. E aí tá provado que é rasgando, né? Tá provado. 16 milhões para nada. O Ceará pagou 16 milhões para dívida, para sustentar a dívida. Fred,
o saldo negativo, o déficit do Ceará Eric Puga. Rendeu menos do que os juros. Para sustentar a dívida. Queimou o Eric Puga em juros. E, no fim das contas, exatamente. Pronto. Vendeu Eric Puga e Eric Puga só pagou os juros. Só pagou juros. É o que eu tô dizendo. É isso. Usou o seu maior ativo para amortecer dívidas. Não amorteceu. Pagar juros não é amortecer dívida. Pagar juros é não aumentar a dívida. É colocar a mão quando o casco do navio está entrando água, né? Só para segurar a água ali com durex, com durepox. Mas pagar juros é melhor do que botar a mão no buraco do navio. Geralmente já foi. Viu? É melhor pegar uma boia. Aí, quando começa a acontecer isso aí, meu amigo... Eu sou da linha de não pagar juros, deixar a bomba estourar e depois ver. Mais para um clube de futebol, acho que é mais difícil. Não, mas aí nessa situação acontece, geralmente é errado, mas acontece com questões tributárias, que tem juros, que aí refinancia, aí o Ceará refinancia, todo mundo refinancia. Mas com o banco, para fazer acordo com o banco, é mais chato. E o banco adora, e banco não faz questão não, o banco não, pô, fica pagando juros aí. Para o banco é muito melhor essa renda fixa aí para o banco, um jurozinho todo mês, ainda fica devendo lá. Mas enfim, Fred, o meu ponto era que o déficit do Ceará foi de 5,7 milhões e só de juros o Ceará pagou 3 vezes mais do que o déficit. Então, assim, isso pressiona demais um clube e está muito óbvio que levou para frente. Isso chega em 2025, né? Mas ainda que o custo do Ceará tenha sido alto, mas foi um custo que teria dado conta. Mas aí teve essa questão que e se contrair empréstimo era para pagar coisas passadas e tal. Mas veja só, para você ver o tanto que isso é danoso. O Ceará cresceu, foi o segundo ano dele na Série B, né? Assim, ele jogou 23, 24. O Ceará cresceu todas as receitas em 24. Todas. E deveu mesmo. Lembra que eu tinha falado, que prestou atenção? O déficit de 23 foi menor, viu? Foi de 700 mil e esse foi de 5,7. Ou seja, mesmo crescendo tudo, ficou maior justamente pelo que a gente falou. Vamos lá. O quadro de sócios aumentou 10 milhões. Bilheterias no Castelão. Foi para 22, né? Foi para 22 milhões e 800. Isso, aumentou. Aumentou 10 milhões, saindo de 12 para 22. Certo. Até me perdi agora, Fred. Não, você falou que o quadro de sócios aumentou 10 milhões. Aí eu só trouxe. Sim, porque eu estava vendo isso. O quadro de sócios. Certo, isso, 12 para 22. Televisão, de 16,3 para 22,1. Renda de jogos. 5 milhões de aumento. 5 milhões de aumento. Renda dos jogos, 9,7 em 2023 para 17,2 milhões em 24, 7 milhões de aumento. Patrocínio e marketing, de 17,5 para 20,2 milhões, 2 milhões de aumento. E ainda tem outro dado, mas vai subir mais com o novo contrato. Né? Isso. Mas esses são os 4 que eu coloco, mas também tem venda de jogadores, porque essas são as chamadas receitas recorrentes. Certo. Venda de jogador não é receita recorrente, que o clube pode ser operado vendendo ou não vendendo jogador. Claro. Mas você o não clube pode contar com isso, né? Não pode contar com isso. Pode. A gente para quem está aqui, o vídeo do Vitória, o Vitória jogou a primeira divisão em 24 e conseguiu 1 milhão e 700 mil reais de venda de jogador. Imagina, ser um clube da Série A e não conseguir nem 2 milhões de reais. 2 milhões de reais é uma venda de 400 mil dólares, pô. Assim, 500 mil dólares, a gente está falando, e não ter conseguido isso no ano. Enfim, aí não é receita recorrente. E no caso do Vitória, ele conseguiu 7 milhões a mais. Então, assim, ele teve... Foi um ano positivo, tá? Foi, em termos de arrecadação, foi um ano positivo para o Ceará. Mas a bola de neve, ela estava descendo. E a mesma lógica que você está falando do barco. Não adianta botar uma mãozinha para parar uma bola de neve. Tem que botar algumas árvores ali no meio para ver se... Ou simplesmente esperar a bola de neve passar e depois reconstruir a casa. Não tem muito o que fazer, não. Agora, Cássio, sobre esse contexto do Ceará, óbvio que a parte sobre 2025 a gente ainda trata como especulativa, porque esse balanço só vem ano que vem. Mas, à distância, sem estar por dentro dos números, me parece que no Ceará há um trabalho para tentar equalizar, começar a reverter essa situação financeira. A gente não viu o Ceará fazendo loucuras no mercado. Pelo contrário, o time muito enxuto, inclusive. Exatamente. Tanto que teve lá nas finais do Campeonato Cearense,
a história lá do time de Operários que acabou pegando, define um campeão. pouco do que foi esse Ceará, né? Ele foi buscar reforços na Série B, foi buscar reforços de Série A com empréstimo. A gente não viu o Ceará gastando 10 milhões de jogador, 15 milhões de jogador, nem mesmo 5, 7 milhões de jogador, como o Vitória gastou. 9 milhões de jogador. A gente viu o Ceará subindo com pés no chão. Me parece, Cássio, quem assistiu o vídeo do Vitória vai lembrar que eu citei isso. Esse papinho de que vamos nos organizar na B, que quando a gente subir para a Série A a gente usufrui. Isso não existe. O lugar de se organizar é na A. Com receita 4 vezes Inclusive, maior, botando na 5 vezes conta maior do entrando. Lopes. Os juros do Isso. Ceará, ele pagou 16 milhões e meio de juros, e de televisão ele conseguiu 22 milhões de reais. A maior fonte de receita que costuma ser a televisão foi um pouco acima do que ele pagou só de juros. Aí você vai para a primeira divisão. O orçamento do Ceará, primeiro, era de 149 milhões em 24, e ele bateu, né? Assim como a gente falou aqui, a receita ela foi de 164. Teve a LFU que eu vou falar já, mas bateu. A previsão de orçamento do Ceará para 2025 na primeira divisão é de 229 milhões de reais. Exatamente. Dos quais 80 milhões da TV. Aí ele paga os juros dele e talvez ele pague a dívida dele. Para não precisar pagar os juros. Os custos vão aumentar. Mas a chance de pagar esses juros e amortizar de fato a dívida com o empréstimo é muito mais fácil do que numa segunda divisão, Fred. Assim, Perfeito. Cabe nem discussão isso. E acho que é preciso entrar agora no tema da LFU. Perfeito. A gente está falando muito só da concluir, receita. Cássio, é isso, Vai, tá? fala. Só para concluir, não, é só para concluir esse raciocínio. A sensação que eu tenho, e aí é especulativa, é que tem uma chance considerável da gente ver o Ceará com superávit voltar para o superávit, e aí, quem sabe, Cássio, pagar as dívidas ou amortizar as dívidas para deixar de ser um refém de juros bancário, como foi. Perdeu o Eric Puga. O Ceará perdeu o Eric Puga para os bancos. A verdade é essa. O Ceará perdeu o Eric Puga para os bancos. Olhando o balanço e considerando o tanto que foi gasto dessa forma, não é um raciocínio completamente. Não é um raciocínio que vai dizer que é um absurdo. É só o raciocínio para mostrar o que aconteceu. É só um raciocínio duro. Mas está certo dizer assim, mas se alguém chega, isso é um absurdo. Não é um absurdo, não. O valor que é a maior peça do Ceará, e sem contar o que está rendendo, o fantástico Eric Puga, que está rendendo no Bahia. E assim, mas foi uma boa venda, até porque o Bahia tem uma parte do jogador, a venda foi boa, mas no fim das contas era para juros. Não que pegou esse dinheiro foi para juros. A gente não está dizendo isso não, para ninguém pensar. Só está dizendo que na operação do clube, no fim das contas, uma receita de um jogador importantíssimo, uma outra despesa lá foi quase a mesma coisa. E uma despesa que é bizarra. E é uma despesa bizarra. A gente não está falando que o Ceará gastou 16 milhões fretando avião para otimizar o transporte do clube, que aí seria até investimento. Não, a gente está gastando que simplesmente 16 milhões para não dever mais. Não dá, né? Agora, Cássio, essa parte necessária que você vai trazer agora é importante porque a gente passou ali, você disse, uma receita histórica para um clube de Série B, mas tem explicação bem grande aí, né, Cássio, para mostrar o que turbinou essa receita. Vamos lá, porque o Ceará, meu irmão, me quebrou assim no sentido deixou o que era difícil um pouco mais difícil. Vamos lá. Ceará, Fortaleza e Sport. Presta atenção, Fred, que essa nem você tá por dentro. Ceará, Fortaleza e Sport. Eles integram a Liga Forte União, a LFU. Dentro disso, em 2023, todos os filiados da LFU que estavam nas séries A e B aceitaram um acordo de venda dos direitos comerciais, de 20% dos seus direitos comerciais por 50 anos, a partir de 2025, ou seja, de 25 até 2074. Significa o quê? Como assim vender 20%? Significa que em 25, se tu tiver direito a 100 milhões, só vai ganhar 80, porque 20 vai para o investidor. Por outro lado, o investidor deu uma bolada por esses 20%. Aí cabe a cada clube dizer se valia a pena, durante 50 anos, você receber 120 milhões. Será que não era para ser será que não era para ser mais? Será que não era para ser menos? Será que o percentual foi muito alto? Era de cada clube. Pelo acordo, cada clube foi precificado de um jeito. Ceará e Fortaleza tiveram o mesmo valor, 120 milhões, o Sport teve 130 milhões. Teve essa pequena diferença. Aí começa agora a complicar agora.
Na hora que você recebe um contrato tão longo, embora o contrato tenha sido... Você vendeu na hora, mas o pagamento, o mega investidor por trás da liga da LFU, ele não pagou para ninguém tudo de uma vez só. Mas se comprometeu a pagar em até 3 anos, em 3 parcelas em até 3 anos. Ou seja, em 23 até 2025, o valor que seria por isso. Porque se for para pagar em 50 anos, não faz sentido ninguém vender nada, é melhor não vender, né? E assim, a lógica é justamente você receber o dinheiro todo. Mas por que é importante dizer isso? Porque Fortaleza Esporte, no primeiro ano, 2023, eles já colocaram nos seus balanços, nos seus demonstrativos contábeis, que contratam a mesma auditoria, e talvez se explique porque os dois tiveram o mesmo procedimento. Perfeito. Inclusive, ótimo exemplo, Fred. E nesse caso, eles colocaram todo o dinheiro entrando de uma vez só. 120 no Fortaleza, 130 no Sport. Mesmo sem o dinheiro vivo, espécie, entrando de fato. Tipo, o Fortaleza colocou 120, mas recebeu 60. O Sport colocou 130, mas recebeu, sei lá, 60 e poucos. O Ceará foi o único, em 2023, que só colocou no contrato o que recebeu. Certo? Aí toda a gente falou na época, pô, faz mais sentido e tal. Aí que o Ceará foi o quê, Cássio? Algo em torno de 30 milhões? Não, 60,5. O Ceará recebeu em 2023 60, né? Metade, recebeu 50% certo. E não colocou 120. O Ceará colocou no crédito 60. Recebeu 60, tinha direito então, a 60 e recebeu 60. Ele gerou uns 68, mais ou menos, naquela receita de 132, e o resto foi os 60. 132 menos 60. Ele gerou 62 milhões. Então, né? Aí, isso. Em 24, ele colocou a outra metade. Certo? Ele completou os 100%. Ou seja, o Ceará fez diferente em 23, certo? Colocou 60,5. E aí o restante era 60,1. Aí colocou em 24. Porém, o Ceará fez em 24 o que Fortaleza e Sport fizeram em 23. O Ceará colocou em 24 que ele já recebeu tudo, o complemento. Porque em 23 ele fala, eu recebi metade e vou contabilizar metade. Em 24, ele contabilizou outra metade, mas ele não recebeu tudo. O Ceará conseguiu fazer os dois jeitos diferentes. O Ceará tem 31 milhões para receber em 25. Certo. Ou seja, a primeira metade ele fez de um jeito. A primeira metade, eu vou contabilizar metade e recebi de fato metade. No outro ano, eu vou contabilizar metade, mas eu não recebi. Ele recebeu 30. Recebeu 25% no caso. Faltou mais 25%. Que aí fica para 25%. Então, isso faz bastante diferença. O faturamento regular do Ceará, se você for colocar a grosso modo, ele foi de 71,5 em 2023 e 104,7 milhões em 24. Certo? Muito bom. Que tem essa muito bom para a Série B. É bom. Muito bom para a Série B. Não, o de 24 sem dúvida. O primeiro normal, normal. Normal para a primeira metade da página, para a página de cima. Porque o Ceará é. Porque o Ceará é. Não, para disputar o acesso. Eu acho que passou de 100 milhões, você fica meio obrigado a subir. Assim, é meio assim, pô, como é que não sobe? E, enfim, aí o Ceará vai ter esse dinheiro em 25, mas aí fica uma questão. Porque aí eu já vou trazer um cenário que o Sport fez. E se o Ceará recomprar os 5%? Aí esse dinheiro, essa última... Porque o Sport vai fazer exatamente isso. A última parcela, o Sport tinha 30 milhões para receber, o Sport vai não receber, ele vai receber, vai ser tipo aquele meme, como tu falou, né? Aquele desenho animado, o cara recebe e dá na hora, assim. Ele vai receber o dinheiro, porque tem que contabilizar que recebeu, e na mesma hora ele vai devolver o dinheiro para recomprar 5%. Eu tava, se saiu em algum canto, eu até peço desculpas, eu pesquisei e não tinha achado, mas eu torço para que o Ceará recompre também uma parte, tá? Eu acho assim que ficar com 20% durante 50 anos assim é hostil, é muito chato. Eu já achei 85 muito, acho que era para ter 90, assim, era para ter muito, no caso, na verdade, pouco. Acho que era para ter 90% do recebimento. Recomprar 10, porque tinha a possibilidade de recomprar 10. O Sport recomprou e o Ceará possivelmente tem essa possibilidade também. No fim das contas, o dinheiro da LFU ele representou 45% da receita total de 2023 e 36% da receita total de 2024. É algo importantíssimo porque
para fins contábeis, isso não haverá mais em 2025. Mesmo o Ceará recebendo dinheiro, lembrando que o Ceará já contabilizou. Já contabilizou. Mesmo que ele ganhe os 30, né? Ele já tem os 30. Então, assim, não vai ter um salto desse nível. Então, esses são aqueles números que, quando você olhar em perspectiva, daqui a uns 10 anos, aí você vai precisar lembrar, como é que esse time teve esse salto nessa receita? Você vai precisar lembrar, não, teve um contrato ali que impulsionou a receita. Porque se você não tiver essa informação, vai ser sempre um número que vai deixar você meio assim, sem entender, de caramba, o que é que o danado time fez para ter tido numa segunda divisão a receita tão acima? Fortaleza, o Ceará, o Sport fizeram isso, são os 3 times da LFU. Bahia e Vitória, por exemplo, não fizeram isso. Os que são da Libra, Bahia e Vitória são da Libra, e a Libra não teve essa venda de direitos comerciais, ou seja, eles continuam recebendo 100%. Eles não tiveram esse impacto, essa receita enorme assim. Toma aí 60 milhões aí para tu brincar. Mas colocaram os acordos nos ativos e passivos, né? Não, mas esses acordos, é bom você falar, ótimo tu ter tido essa dúvida, porque eu acho que é uma dúvida que todo mundo também teria. O que Ceará, Fortaleza e Sport fizeram foi vender 20% dos seus direitos ao investidor. Isso não é direito de transmissão. Eles fizeram o quê? Eles passaram a ter um parceiro para receber o direito de transmissão. Na hora que for chegar o direito de transmissão, chegou 100 milhões. Aí, a partir de agora, 80% para mim, 20% para você. Para esse cara, para esse investidor virar meu parceiro, ele diz, toma aí 120 milhões, você pega 120 milhões, a gente faz uma parceria. Isso é um negócio. A venda do direito de transmissão é outro negócio. O Vitória, por exemplo, ele vendeu por 5 anos, o Bahia também, de 2025 a 2029. Isso já estava no balanço de Bahia e Vitória, Fred, porque o negócio foi feito antes, foi feito com antecedência. Por isso que estava ali. Então, o direito de Bahia e Vitória já entrou no balanço de 24. O direito da LFU ele foi finalizado esse ano. Não sei por exemplo, sim. O Premier da Globo foi finalizado pouco antes do Campeonato Brasileiro começar. Então, esse contrato ele não está celebrado nesse balanço do Ceará, porque esse contrato simplesmente não existia. Não existia. Mas aí vai ser feita a mesma coisa. No próximo balanço do Ceará, aí vai aparecer o contrato de transmissão. E é sempre importante só separar isso. O contrato de transmissão é com a emissora, pode ser com a Globo, com a Record, como foi o caso, com o Sport TV, isso é um contrato de transmissão. E o contrato com o investidor, ele sendo seu parceiro no recebimento da transmissão. Ou seja, são coisas bem diferentes. E eu acho que a dúvida nisso é muito, nesse meio atual, ter a dúvida nesse ponto é absolutamente natural. E os clubes já acabam não explicando tanto também, né? Assim, muita gente acho que pensaria isso. Mas o Vitória fechou com a Globo e a gente fecha com o investidor. Não, você não fechou você fechou com a Globo também. Detalhe, o Ceará também fechou. No fim das contas, fechou com a Globo. O jogo do Ceará passa na Globo também. A diferença é que o investidor vai levar agora 20% de tudo. Isso. Ou, se você recomprar... Todos os contratos de TV, isso. No caso, o Sport vai recomprar. O Sport ele vai ficar recebendo 85%, o investidor 15%. Isso. Aí você fala, aí cabe cada clube pensar o seguinte: esses 31 milhões do Ceará, se ele devolver esses 31 milhões, ele passa a ter 85%. É melhor isso ao longo de 50 anos ou é melhor ter 31 milhões agora? E aí cabe, Cássio, não sei o que eu vou dizer. Aí não sei o que eu vou dizer. Aí cabe a direção do Ceará botar no papel. Agora, é o tipo de coisa. Se não tivesse 16 milhões de juros de banco comendo o juízo, seria mais fácil de pensar. Né? Agora, Cássio, porque justamente, né, o Ceará tem que, antes de tudo, zerar essas dívidas bancárias para zerar esse tipo de juros. Vou fazer uma pergunta que eu não sei se você sabe a resposta. Foi oferecido, né, aos clubes da LFU esse direito, né, de recomprar até 10%. O Sport, ele recomprou 5%, que na verdade é 25% do todo. Ele ainda pode 25, dizer... 25% dos 20% que ele tinha. Exatamente. Mas fale assim para não confundir. 5% dos 100 que ele tem. 5% dos 100. Ele recomprou 5 dos 100. Ele ainda tem o direito de ir lá e dizer, eu quero mais 5, ou já perdeu essa chance? Já acabou? Eu não tenho essa informação. Eu não sei até quando tem esse prazo para decidir. Pronto. Mas veja, o investidor cedeu 5%, deu a possibilidade de 5% ou 10%, certo? O Sport... Pelo mesmo preço, sem o cara ganhar nada em cima. Porque o investidor a longo prazo vai ganhar também. Sim, inclusive, claro, até é interessante falar. Por que danado o investidor vendeu e deixaria o outro clube recomprar? Porque ele é seu parceiro nessa história. Pensa o seguinte:
Para ele ganhar o dinheiro maior, você tem que estar na primeira divisão. Para você estar na primeira divisão, você tem que ser competitivo. Ele comprou, de certa forma, ele fez uma aposta em você. Ele fez uma aposta de 50 anos em você. E se o Ceará, de repente, cai esse ano, ó, bate 3 vezes a madeira, e passa 49 anos na Série B? O investidor tá morto assim, meu irmão. Tá entendendo assim? Botou 120, não votou quase nada, votou só a receita da segunda divisão, Que é nada. que é nada. Então, no fim das contas, o investidor tá por ano, 20% por ano, direito de TV da segunda divisão dá nada, pô. 2 milhões. Em vez de 80 milhões total, tá virando 15, 20. Então, assim, o investidor tá fazendo uma aposta em você. Então, para o investidor, que detalhe, é o investidor não é de todos os clubes, é dos clubes da LFU. Ele espera que esses clubes sejam competitivos. E, de repente, alguém finalmente levantou o dedo na reunião e falou: não sei se dá para ser competitivo ganhando só 80%. Quando o Flamengo vai continuar ganhando 100%. Quando o Vitória e o Bahia vão continuar ganhando 100%, o Atlético vai ganhando 100%. E detalhe, não é 100 milhões não, é 100% do que tem direito. A gente já ganha menos. Pensa assim, a gente já vai ganhar menos. E do menos que a gente ganha só vai ter 80%. Então, assim, nessa conta, aí o próprio investidor colocou a longo prazo que era melhor para ele, ele agora, ganharia Cássio, mais. Ano que vem a gente já tem que começar, acho que vai estar no balanço, né? Tem que estar. Tipo, tem que estar, né? Os 20% saindo, né? Eu acho que vai ser tipo venda de jogador. Como foi o caso de Pedro Lima no balanço do Sport. O Sport, por exemplo, contabilizou que recebeu 60 milhões. Certo. Mas, ao mesmo tempo, detalhe, quando o Sport foi divulgado, o próprio clube divulgou na época, divulgou o valor da venda de Pedro Lima, mas disse que tinha direito a 42 milhões de reais, porque o restante era do próprio jogador. Mas, para o balanço do clube, o recebimento, Fred, ele não é assim, não é uma bifurcação. Agora, Cássio, o investidor vai ganhar muito dinheiro nesse negócio. Só esse ponto, só para não perder. Assim, o dinheiro não vai assim, o dinheiro vai reto. Dentro do clube é que o clube repassa a Pedro Lima. Então, assim, o Sport recebeu 60. Então, talvez, dentro dessa lógica, e é apenas um talvez que eu digo aqui, talvez seja assim: o clube receba o que tem direito da Globo. Tipo, a Globo não fez negócio com o investidor, não. Com ninguém. A Globo fez negócio pague, com o né? Ceará. A Globo fez um negócio com o Ceará. Então, a Globo dá o dinheiro ao Ceará e ao Ceará, via contrato, tem que repassar ao seu parceiro econômico nessa história. Agora, Cássio, vê só. Vê só. Tu falou algo ali que me fez ir para a calculadora. O Ceará na Série B ganhou 22 milhões de direito de TV. Vamos deixar 20 milhões. Mas porque aqui não é só Série B, né? Aqui tem um pouquinho de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, estadual, Copa do... tem tudo. E no caso só vendeu essa venda é só do brasileiro. Faça essa conta grosso modo, só como exemplo. Não tem problema, não. Siga aí. 4 milhões vezes 50 anos. Se o Ceará ficar na Série B, volta 200 milhões para o investidor. Mas veja, são 200 milhões... Em 50 anos, é uma merda. 4 milhões... Não, calma. 4 milhões em 2074... Eu não sei se comprou a kitnet. Mas vai aumentar também, né? Não vai receber 20 milhões para sempre, né? Não, vai aumentando. Claro, ou seja, Cássio, eu diria o seguinte, os caras vão ganhar muito dinheiro, Cássio. O Ceará Fred, não pode ir para C. Se o Ceará ficar na B, os caras já, digamos que ficam zerados. Se o Ceará ficar na A, os caras vão ganhar muito dinheiro com esse contrato. Mas os clubes também vão. Mas veja uma coisa. Claro. Mas tem que ver outro lado. Quem no mercado estava aí disposto a fazer isso, dar em um ano, no intervalo de em um ano, botar 90 milhões de reais na mão do Ceará. A troco de nada. Tipo, ali, ó, não mudou a vida do Ceará. O Ceará precisou fazer um contrato que no futuro, a partir de 2025, o contrato foi de 2023, ele passaria a receber dinheiro. E antes desse contrato começar, o Ceará receberia 120 milhões. Assim, não é muito fácil captar isso, não. Eu não acho... É só um achômetro, na humildade aqui, que o ideal era que esses clubes não tivessem precisado disso. Porque eu não sei se em 2035, 2040, sei nem se a gente tá lá, mas como é que vai estar a vida recebendo 80%, 85% e a turma navegando com 100%? Estranho, cara, isso não é nem Sport Ceará, que tava na segunda divisão, meio que no desespero. Estranho a Fortaleza ter feito. Mas todo mundo que fez também fez dentro de uma seguinte lógica. O que vai se receber, e são contratos diferentes, são valores muito, muito acima do que se recebia. Isso. Além de que, no fim das contas, teve a recompra. Sim. Aí você perguntou a recompra. E se de repente, daqui a alguns anos, puder recomprar até os 100%?
dando mais dinheiro para o investidor, e o casal é melhor, mais jogo, recomprar tudo, porque vai ganhar mais do mesmo jeito, e de repente isso fizer parte do negócio, e o próprio investidor sai ganhando dinheiro. Pode acontecer. E outra coisa, ninguém está aqui dizendo que investidor está errado, não. Investidor é isso, ganha dinheiro assim. Investidor é investidor. Exatamente. Até investidor porque o cara não investiu, o cara investiu 2 bilhões e meio, pô. Se pensa da seguinte forma, o cara comprou de todo mundo. O cara comprou do Ceará, do Fortaleza, do Sport Internacional, do Fluminense, assim, não é a coisa mais fácil do mundo chegar alguém e bota 2 bilhões e meio. Exatamente. Escândalo na CBF, não vai ter Campeonato Brasileiro ano que vem. O cara tá no risco. O cara pode sofrer, tá no risco. Se não tiver Campeonato Brasileiro, inclusive o contrato, até onde eu vi, até onde os clubes falam, o contrato ele não fala de 50 edições, ele fala de 50 anos. Exatamente. Se um ano não tiver Campeonato Brasileiro, problema veja, o clube não vai receber dinheiro, mas o investidor também não vai dizer, ó, ele não, eu só quero mostrar que existem riscos. O investidor não vai ficar de ágil, não. Existem riscos intangíveis. Existem riscos que a gente não pode prever o que vai acontecer. Tá? Pode ter um escândalo e desvalorizar o futebol brasileiro. Teve a pandemia. Mas tem a pandemia. Não, o segundo ano, veja, o primeiro ano da pandemia o contrato estava ali. No segundo ano, o contrato da Copa do Nordeste, por exemplo, foi pro ralo. É isso. Assim, quem é que vai saber? É isso. Dessa forma, a gente fecha mais um conteúdo, a gente fecha essa análise do Ceará. Como você deve ter percebido, se você só assistiu esse vídeo, tem muita informação nos outros que pode ser útil, que pode ser legal para você. A gente deixa o convite, vai aqui na nossa aba de vídeos, que você vai encontrar o do Vitória, o do Fortaleza, o do Sport, o do Bahia, o do Náutico. Tá? Se o Santa Cruz um dia divulgar o do Santa Cruz... prometeu. Mas a gente vai ter esses conteúdos e vamos fazer também, depende de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez já esteja até feito, vamos fazer um vídeo comparando, colocando na mesa, tá? Item por item de cada clube. Porque aí você vai entender, será que eu estou arrecadando com sócios bem? Como é que o Vitória está arrecadando? Quanto é o ativo do Sport? Quanto é que o Sport recebe de patrocínio e marketing? Para ver quanto Fortaleza, por exemplo, está ganhando com televisão, se é mais, se é menos. A gente vai fazer esse programa e aí a gente completa todas as análises, tá? Diga o que você achou aqui nos comentários, a gente está lendo esses comentários. Não temos essa interação quando é vídeo e ao vivo é diferente, mas a gente pode ter certeza, eu, Cássio, Márcio, nosso diretor, Rodrigo, a gente está sempre lendo os comentários. Esse vídeo com superchat ia ser chato, viu? Ia dar um trabalho, ia dar muito trabalho. Muitas horas para terminar, tá? Mas tirem suas dúvidas nos comentários, porque a gente vai trazer esse programa grande e pode ser que a gente pegue seu comentário para tirar uma dúvida que pode ser não só sua, mas de muita gente, tá? Em dúvida até da forma como a gente explicou. A gente tenta passar o número de uma forma que seja compreensível, mas a gente pode eventualmente não conseguir, e se alguma coisa ficou muito truncada, que você não entendeu, enfim, deixe nos comentários, que o objetivo vai ser sempre tentar melhorar esse conteúdo, que é um conteúdo que a gente gosta de fazer, faz há anos, e que eu julgo muito necessário. Ok, sou para jogar, mas que eu acho muito necessário, assim, num momento que o futebol vive. É isso. Deixa a curtida, se você ainda não deixou, é importante pra gente. Se inscreve no canal, é importantíssimo pra gente. Se você curtiu o vídeo, pô, manda no WhatsApp aí da turma, porque fizemos esse balanço e vamos seguir, tá? Sempre procurando mastigar, detalhar e trazer informações mais fáceis para todos vocês. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.